Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio capítulo 20 ao capítulo 22. E Deus agora fala para aquele povo não temer nada. Diz que quando sair para peleja contra os inimigos na guerra, não é para temer nada, porque o Senhor, seu Deus, é que vai na frente deles para entregar os inimigos nas suas mãos. A Bíblia diz que o Senhor é Senhor dos exércitos. Ele peleja por nós, é Ele quem luta as nossas guerras, as nossas batalhas. Então, quando a gente vê hoje, o Estado de Israel lutando, a gente vê que é impossível, se Deus não estiver no meio deles, a sobrevivência e a existência deles, porque é um povo muito pequeno, Agora, nesses últimos dias, a gente viu uma guerra travada entre vários Israel em 7 frentes de guerra ao mesmo tempo, e conseguindo vencer todas as 7 frentes. Isso é algo sobrenatural. Se você quer ver um vídeo interessante, você entre no meu canal e assista Guerra dos 6 Dias, Vitória Tática ou Milagre. É uma guerra que Deus entregou na mão de Israel aos seus inimigos. E a gente está vendo isso aí na Bíblia agora, Deus falando isso para eles, que eles podem ir à peleja, porque é o Senhor que sai na frente deles. E Deus agora diz que quando chegar diante de uma cidade para pelejar contra ela, primeiro oferece paz. Se as pessoas ali quiserem paz, trabalharão para o povo de Israel, servirão ao povo de Israel. Mas se não quiser paz, é para entrar e matar todo do sexo masculino, passar o fio da espada. As mulheres e as crianças levar e os homens passar o fio da espada. E ele diz que o Senhor entregará nas suas mãos aquela cidade. É interessante, Deus, ele luta, Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E também poderia levar os despojos daquela cidade e aproveitar de todos os despojos daquele lugar, caso aquela cidade não queira a paz com o povo de Israel. Agora, das cidades daquela terra que o Senhor dá por herança, era para eliminar tudo, porque Deus não queria que esse povo corresse o risco de se contaminar com os deuses daquela nação. Lembrando que essa ordem radical era para preservar aquele povo santo, porque Deus sabia que se misturasse com aqueles povos, eles iriam praticar o costume daqueles povos. E assim deve ser a nossa vida com o pecado radical. Com o mundo nós temos que ser radical. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, que temos da parte de Deus. Somos santuário, somos a igreja do Senhor. Nós vamos para o mundo para ser luz no mundo, não para ser um com o mundo. Devemos ser radicais com o pecado, amar sim o pecador, mas radical com o pecado, não compactuar com o pecado, não justificar o pecado, acolher o pecador para que ele se converta, tenha uma nova vida e seja salvo. Hoje a igreja compactua com o pecado, pastores cheios de pecado, pessoas dentro da igreja praticando pecado como se fosse tudo normal. Então o mundo, ele vai te contaminar. Então a gente tem que ser radical com as coisas do mundo, Não beber, não usar de práticas mundanas, vigiar o que a gente assiste, o que entra pelos nossos olhos. Os olhos são a pior porta de entrada do pecado na nossa vida. Radicalizar isso é a melhor coisa para um cristão. Ser radical, ler Bíblia todo dia, fazer culto doméstico, ter uma constância com o Senhor. Isso é a melhor coisa que um cristão pode fazer. Você está vendo que Deus manda eliminar o mal, eliminar tudo aquilo que podia contaminar esse povo e tirar Deus do meio deles, porque o desejo de Deus sempre foi andar no meio deles, manifestar o seu poder e provar a sua existência para todo o restante do mundo, através daquele povo, sendo aquele povo sacerdócio real e nação santa nas mãos dele. Ele fala também que quando tomar aquela cidade não é para cortar nenhuma árvore frutífera, nenhuma árvore que dê alimento, Somente outras árvores poderiam cortar, mas aquelas árvores deveriam permanecer
para que tivesse alimento e sustento, né, para todas as pessoas. Agora está falando que depois deles tomarem posse da terra, encontrasse alguém morto e ninguém soubesse quem matou, tinha que chamar o ancião da cidade mais próxima, tinha que medir. Aqueles anciãos, ou seja, os presbíteros, os homens de respeito, iriam até lá ver a situação. E se não aparecesse quem matou, né, não tivesse testemunha nem nada, eles deveriam pegar uma novilha, desnucar ela numa água, e aqueles homens lavariam as suas mãos naquele sangue, porque assim não contaminaria a terra com sangue inocente. Olha que coisa! O homicídio, ele contamina a terra. E hoje o que nós temos no Brasil são muitos homicídios. Ele vai amaldiçoando porque a voz aclama da terra, né? Ou seja, um morto, a voz daquele morto, né, clama por justiça. Deus fala, quando Caim mata Abel, que a voz do teu irmão clama da terra a mim. Ou seja, ficam clamando por justiça, para que Deus possa fazer justiça, porque foi morto, né? E ninguém sabe o motivo nem a causa, encontraram aquele homem morto. Então os anciãos, os homens de respeito, os representantes, lavariam a mão naquela água com o sangue na novilha, lembrando que todo sacrifício de pecado Jesus cumpriu na cruz. Hoje não temos que sacrificar nenhuma novilha, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo e qualquer pecado. Esse carnaval que passou uma verdadeira vergonha, contaminando a terra com pecado, com prostituição, pessoas nuas na rua, como se fosse normal. Não existe mais atentado ao pudor, não existe mais nada. Tudo é liberado, uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Estamos indo para os tempos de Noé e devemos ficar espertos, atentos, porque Jesus falou que quando tivesse como na época de Noé, né, e estamos chegando bem próximo, se já não tiver pior do que Noé, que a época de Noé. Então, sacrificando essa novilha e lavando as mãos, tiraria a culpa do sangue inocente daquela cidade, daquele povo, do qual ele morreu próximo. E caso ele se agradasse agora de uma mulher estrangeira, ele poderia tomá-la por esposa, né, e arrapar a cabeça dela, cortar as unhas, e ela choraria o seu pai durante 30 dias. Né? Agora, caso ela quisesse, ele não quisesse, não gostasse dela, tinha que deixar ela embora livre. Ela não seria mais serva daquele moço, e ela estaria assim, livre. E não podia tratar ela mal, tinha que deixar ela embora, sem tratá-la mal. Agora fala o direito da primogenitura, né? Não interessa de quem fosse filho ou primogênito, ele seria herdeiro de porção dobrada de tudo. Mesmo que o homem tivesse duas mulheres e amasse mais a outra, do qual o filho da outra não é o primogênito, ele seria obrigado a reconhecer o primogênito daquela que ele aborreceu dela. De qualquer forma, ele seria o herdeiro de porção dobrada. A lei da primogenitura, ela valeria para aquele caso de qualquer jeito. E agora, se um pai e uma mãe queixassem de um filho rebelde, beberrão, de um filho terrível, eles falariam com os anciãos da cidade e aquele filho seria morto apedrejado, e assim eliminarias o mal no meio de Israel. São leis duras, radicais, como eu disse, porque Deus queria que aquele povo fosse um povo santo, separado, temente ao Senhor, que manifestasse a glória dele, que não se misturasse, que não se contaminasse nos costumes daquelas nações. E agora diz, se alguém tiver pecado passível de pena de morte, for pendurado no madeiro, o seu cadáver não poderia ficar à noite no madeiro, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é muito interessante, você vai ler Gálatas 3, 13 e 14. Diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está citando esse texto que nós estamos estudando hoje. Ou seja, a maldição, toda maldição que estava sobre a minha vida, a sua vida, ela foi sobre Cristo no madeiro. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Essa história de maldição hereditária
Na vida de um cristão genuíno não existe maldição hereditária. Toda maldição, tudo aquilo que estava passível de maldição ou estava maldição na sua vida, foi quebrado no madeiro através do sacrifício de Jesus Cristo. Então o texto é esse: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro, se fez maldição, para que hoje você seja livre, liberto de toda culpa, liberto de toda acusação, liberto de toda legalidade que o diabo pudesse ter sobre você. Caso você encontrasse algum animal do seu irmão, né, você não poderia ficar com ele, tomar para você. Pelo contrário, você guardaria e procuraria devolver à pessoa aquilo que você achou. Ou seja, você não poderia ficar com aquilo, né, até encontrar a pessoa que perdeu o jumento, que perdeu o animal e devolver ao seu irmão. Não era só com o animal, era com veste, com qualquer outra coisa que não te pertencesse. Você não poderia ficar com ela. Tinha que restituir ao seu irmão. Agora ele fala: mulher não vestirá roupa de homem e o homem não vestirá roupa de mulher. Ou seja, você não pode deixar em dúvida a sua sexualidade, né? Homem é homem, mulher é mulher. E se a roupa fizesse deixar em dúvida, né, você estaria pecando. Então ele fala que não vestirá a roupa de homem e homem não vestirá roupa de mulher. Hoje é muito comum você ver certos tipos de roupas em mulheres e em homens, né, terríveis. Hoje tem muito homossexual, muitas lésbicas, né, que são não só a roupa de homem, mas toda a aparência de homem. E homossexuais que têm toda a aparência, transexuais de mulheres, não somente a roupa. Coisa pior ainda do que só a roupa é as pessoas, né, mudar o seu corpo, ou seja, mutilar o seu corpo para virar algo que Deus não criou, fazer uma coisa que Deus não fez. Fala que se você achar um ninho com a mãe e os filhotes, você pode ficar com os filhotes, mas a mãe tinha que deixar. Olha só. Fala que quando você fizer uma casa para fazer um parapeito, para uma pessoa não cair e morrer e você ser culpado do sangue dele. Então ele fala para você fazer parapeito, proteção, para que as pessoas não sofram um acidente. Fala agora do casamento de um homem, se ele alegar que aquela moça não era virgem quando ele casou com ela, o seu pai e a sua mãe levariam a prova da sua virgindade diante dos anciãos. Aquele homem tinha que pagar uma multa e não podia despedir ela de forma nenhuma. Seria sua mulher para sempre. Agora, caso ela não fosse virgem, né, ele trouxe vergonha, ela trouxe vergonha para o meio de Israel, seria apedrejado, né? E caso, né, ela fosse para o campo, gritasse, ninguém acudiu ela não seria apedrejada. Mas se ela foi deflorada num campo e não gritou, aquela mulher seria apedrejada e assim eliminaria o mal no meio de Israel. É interessante no caso de Maria e José, que ela era virgem, e quando ela apareceu grávida, José queria deixar ela secretamente, justamente para não correr esse problema dela ser apedrejada. E aí um anjo falou com ele: José, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Então essa lei, ela valia. José, por isso, queria deixar ela secretamente, para que ela não morresse apedrejada. Se o homem mentisse que a mulher não era virgem e ela fosse virgem, ele ia ser açoitado, pagaria uma multa para o pai da mulher e não poderia despedir a mulher. E agora ele fala: nenhum homem tomará a sua madrastra, nem profanará o leito do seu pai. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala que naquela igreja havia uma pessoa que havia deitado ou com a sua madrasta ou com a sua própria mãe. Isso era algo costumeiro daquelas nações pagãs e dos gregos também. O complexo de Édipo, né, de alguém deitar com a própria mãe. Então a gente vê isso em 1 Coríntios 5, Paulo mandando entregar aquele homem para Satanás, porque ele havia deitado com a sua mãe ou a sua madrasta. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado. Que você hoje fique livre de toda acusação e toda culpa, porque Cristo, naquele madeiro, nos livrou de toda maldição. Que Deus abençoe o fruto do trabalho da tua mão
e te dê a paz em nome de Jesus. Um grande abraço. Fica com Deus.